6 horas e 22 minutos, de um assunto para outro, a informação ágil para você que acompanha também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a nossa programação. Já estamos em contato aqui com o deputado federal Fábio Tradi, que é o relator da PEC da segunda instância, que vai ser votada em agosto, deputado. Já começo a entrevista com essa pergunta. Boa noite ao senhor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Isabel. Prazer falar com vocês. Se o presidente mantiver a data que ele já estimou, que será em agosto, eu penso que nós, em agosto, já teremos a PEC da segunda instância deliberada pelo Congresso. Já está pronto o meu relatório desde o mês de abril. Pelo Congresso, o senhor acredita que até o final de agosto encerra a tramitação nas duas casas? É isso, deputado? Eu acredito. Quando for pautado em agosto, né, se confirmar, eu acredito que sim, haverá assim, um ressurgimento do clamor popular. Uhum. E não tem motor mais eficiente para mobilizar parlamentar que este, sabe? Então eu creio que em agosto Câmara e Senado vão dar ao país a indigitada, a famosa PEC da segunda instância. Bom, vamos então para os ouvintes, deputado, o que trata o texto do senhor para explicar que atualmente funciona o chamado trânsito em julgado, né? Ou seja, alguém só pode ser preso depois que estiverem esgotados os recursos até a última instância. Um caso de pano de fundo que a gente teve de mudanças também de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal em relação a essa história da segunda instância. Um pano de fundo foi o caso do ex-presidente Lula. E a proposta do senhor é para antecipar o que seria o trânsito em julgado. Seria isso? Seria. Eu pergunto se posso fazer uso de uma linguagem bem simples. É o que a gente mais quer aqui, deputado. Tá ótimo, muito obrigado. Veja você, hoje, para que a decisão do judiciário seja concretizada, o advogado ou o defensor público, ele pode recorrer para 4 instâncias. Então tem a primeira, que é o juiz, a segunda, que são os desembargadores, os tribunais de justiça, terceiro, o Superior Tribunal de Justiça, quarto, o Supremo Tribunal Federal. Do que resulta isso? Uma demora muito grande entre o fato, não é, que justificou a ida ao judiciário, e a efetivação da decisão. Então, isso leva 10, às vezes 15, 20, temos casos de mais de 40 anos de espera. Muito bem. Qual é a proposta da PEC? Que agora não vai mais ter que subir 4 degraus para que a decisão seja concretizada. Apenas 2. Primeira instância, o juiz fala, aí recorre. Recorreu. Se o Tribunal de Justiça confirmou ou disse que não era, mas tem que fazer de outro jeito, já vai concretizar a decisão do judiciário. Então vai ter uma redução de mais de 50% em termos de tempo para a efetivação das decisões. Por isso que ela é importante para o Brasil. Deputado, em relação a casos que estão em andamento no judiciário, essa mudança legislativa vai abraçar esses casos ou, se a mudança realmente acontecer, só vai valer para os casos que ocorrerem da sua promulgação para frente? Ela vai valer a partir dos processos iniciados depois da sua promulgação. Por que isso? Porque, primeiro, a Constituição proíbe que haja uma retroatividade, quer dizer, que os efeitos da proposta se voltem para o passado. A Constituição proíbe a cláusula pétrea. Então, isso já está no artigo 5º. E, segundo, porque, como nós vamos estender a PEC para as áreas civil, empresarial, tributária, previdenciária, trabalhista, militar, não é justo que a incidência dos efeitos ocorra de forma imediata para todos. Isso vai causar, se fosse este o objetivo, uma balbúrdia, um impacto tão agudo no sistema econômico brasileiro que impactaria na realidade no mundo dos negócios no Brasil. E nós não queremos isso. Então, a PEC sendo promulgada, a ideia é de que ela
produza os seus efeitos em relação aos processos iniciados depois da sua promulgação. Deputado, uma outra dúvida que se tem, que foi falada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta semana, quando ele voltou, né, a trazer esse debate sobre a PEC da prisão em segunda instância, sobre quais crimes seriam atingidos pela proposta do senhor. É possível que tudo isso que a gente está conversando aqui valha também para questões tributárias, para questões trabalhistas? Isso, vale para todas as questões. Sabe por quê, Isabel? Porque o nosso objetivo não é só apressar os processos criminais. O nosso objetivo é apressar todos os processos do Brasil. Porque, por exemplo, existem muitos casos em que os credores não recebem os seus créditos porque os advogados, os devedores, eles ficam se utilizando de recursos não para impugnar o mérito das decisões, mas só para retardar indefinidamente a concretização das decisões. E isso não é correto do ponto de vista ético e é, inclusive, sancionado do ponto de vista jurídico. Portanto, todas as áreas serão abarcadas, inclusive o direito militar. Deputado Fábio Tradi, outras propostas, né, caminhavam nesse sentido na Câmara Federal, inclusive quando o Supremo Tribunal Federal estava debruçado aí sobre a prisão em segunda instância, não foi só uma vez que o Supremo teve debruçado sobre essa questão, nós tínhamos vários projetos aí em andamento, tinha a PEC do Peluso, a história de reduzir recurso, bom, tinha um monte de ideia aí no Congresso Nacional. Tudo isso foi aglutinado, já foi analisado, o texto, ele pode sofrer alguma mudança, tem alguma pressão aí para mudança de algum ponto do texto atual? Nós incorporamos no parecer propostas da PEC Peluso, como você muito bem disse, lá de 2009, 2010, e também sugestões do ex-ministro Sérgio Moro, correto? Agregamos algumas ideias que foram apresentadas ao longo das audiências públicas e estamos entregando para a Câmara deliberar um relatório que ele concentra as virtudes de todas essas propostas. Então, nós vamos fazer mudanças pontuais que não vão traumatizar o mundo jurídico, mas que são mudanças que vão encurtar muito o tempo de concretização da decisão. Porque as pessoas, quando vão à justiça, elas reclamam que demora muito para conseguir o que elas querem, não é? E a sociedade reclama da impunidade, demora muito para o sujeito ser preso quando ele, por exemplo, pratica um crime grave e responde o processo em liberdade, vai à júri e recorre uma vez, recorre duas, três, quatro, nunca ele é preso. Isso vai acabar. Por quê? Porque depois da segunda instância, que vai ser a última, a concretização da sentença se impõe. Deputado, por toda essa nossa conversa aqui, uma percepção que eu tenho é que, aprovada a PEC do senhor, a Justiça, os tribunais superiores, de certa forma, também vão ter uma redução significativa, né, no volume de trabalho. Vocês têm alguma projeção sobre isso? Como que a PEC pode ajudar a desafogar o STJ, o Supremo Tribunal Federal? Temos. Muito interessante a sua abordagem, porque nós vamos devolver ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal as funções que a Constituição, lá em 1988, o Constituinte, o legislador constituinte, quis que efetivamente esses órgãos assumissem. Então, o Supremo Tribunal Federal será, na prática, um órgão que vai dizer qual é a vontade da Constituição Federal, e o Superior Tribunal de Justiça vai dizer qual é, na realidade, a vontade da legislação infraconstitucional. Hoje, eles funcionam como instâncias, praticamente, terceira instância e quarta instância. Em virtude disso, como nós vamos antecipar o momento do trânsito em julgado, espera-se que menos recursos, menos ações, menos demandas sejam dirigidas para estes dois órgãos, o que vai fazer com que eles prestem a jurisdição de uma forma mais qualificada, com menos afobação e afoiteza.
Deputado Fábio Tradi, muito obrigado pela entrevista aqui para o Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar essa discussão, ver se em agosto a gente tem, então, um desfecho para essa que é uma questão muito sensível e muito cobrada, né, por muitos brasileiros que reclamam da impunidade de alguns crimes que são praticados aqui no nosso país. Grande abraço para o senhor, até uma próxima, hein, deputado? Muito obrigado, Pedro, a você também, Isabel, e a todos os que nos acompanharam. Muito obrigada, deputado. Boa noite para o senhor.